A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É com muita honra que nós damos início oficialmente a essa frente de trabalho Veteranos, que é uma atuação da Organização Missionária Interdenominacional Geração que Alcança. E esse trabalho visa a relembrar histórias preciosas de pioneiros do Evangelho, grandes heróis da fé, homens e mulheres de Deus, que deixaram e estão deixando um legado da obra de Deus na terra. E eu não poderia começar melhor, a não ser com o meu pastor, meu primeiro pastor, pastor Divino João Pinheiro. Me converti aos 6 anos em um grupo familiar e desde então, meus primeiros passos foi esse homem que me ensinou. E é com muita alegria que eu quero cumprimentar o senhor, pastor, e te agradecer por ter esse tempo conosco e compartilhar um pouco da história que o senhor viveu dentro do Evangelho e que com isso eu tenho certeza que vem agregar na nossa vida para o nosso elevo espiritual. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Bom, e como o nosso entrevistado de hoje tem uma grande experiência para nos passar, tanto na sua vida pessoal quanto ministerial, eu não vou ficar aqui tomando tempo com as minhas palavras, já vou logo começando com as perguntas, mas quero pedir a você para deixar o seu like de incentivo, para compartilhar com alguém e, claro, se você tem aí alguma situação, alguma experiência que Deus usou esse homem para abençoar a sua vida, deixa também nos comentários, nós vamos ficar muito felizes em ter esse feedback. Pastor Divino, o senhor se lembra mais ou menos como foi o início do seu ministério, quando o senhor disse sim à chamada pastoral? Me lembro que eu comprei a primeira terra, que eu tinha muito desejo, eu comprei. Não fiquei nem um ano quando fui levado para ser vice-presidente do pastor Gilson Guilherme, que era a sede da Assembleia de Deus da região, lá em Turvânia. E lá eu fiquei só 4 meses. Lá ele me transferiu para Palmeiras de Goiás, só tinha aqui um novo convertido. Nossa, que desafio. Saudoso irmão Bertolino, e cujo eu que batizei depois, e eu vim para cá para reabrir o trabalho. Não tinha, só tinha ele aí de novo convertido, não tinha um membro. Esse início da fé, pastor, ele é realmente recheado de desafios, a gente sabe disso. E principalmente na época em que o senhor se converteu, onde ainda havia essa intolerância, né? Quem era de uma religião era até morrer e era inimigo de quem era da outra. E quando isso acontecia dentro da casa, era um problema. Quando o senhor se converteu, a família inteira já foi junto ou o senhor teve que caminhar sozinho por um tempo? O senhor veio por intermédio de alguém? Como que foi a conversão do senhor? Eu li a Bíblia dos padres, todinha, e fiquei crente. Eu sou o primeiro da família que converteu. Meu pai lia muito a Bíblia, mas foi uma luta para ele crer. Mas graças a Deus ele chegou, converteu, foi obreiro, foi um homem de Deus, meu pai. Mas a minha esposa era terrível contra mim, que ela não queria que eu fosse crente. Quando eu estava arriando o cavalo, que naquele tempo era cavalo, não tinha carro, para sair para uma igreja, ela falava, não, você pode ir, mas você não vem mais não volta aqui não. Meu Deus. E quando eu chegava, ela dava coice e fazia um piseiro. Mas Deus me deu graça e fé para me tolerar tudo. Até que um determinado dia, depois de muita luta mesmo, ela deu à luz a segunda filha. E no 7º dia do resguardo, 7 dias, ela deu uma dor de cabeça esquisita. E eu estava trabalhando, tinha um sítio, trabalhando lá no sítio, e depois eu chegava em casa, almoçava e ia lecionar. Naquele tempo eu era professor. Aí
eu cheguei, ela estava doente daquele jeito, mas ruim demais. O pai dela já estava atrás de remédio, coisa. E eu fui fazer o almoço, porque eu tinha que almoçar para dar aula, né? E a porta do quarto era facinha da gente, né? E eu vi, aí eu cheguei na porta, eu senti, e cheguei na porta e falei, pois é, Maria, bem que Jesus cura, mas você não crê. Se você cresce, eu ia orar e Jesus ia te curar. Ela falou, pode orar. Eu falei, pode orar? Não. Eu vou orar sem você crer, você não recebe a cura, fica pior. É. Então, se você crê, eu vou. Não, eu creio, pode orar. E eu orei, e quando a minha boca abriu, que eu queria falar, sai enfermidade, em nome de Jesus, a palavra saiu, sai demônio, em nome de Jesus. O Espírito Santo guiou o Senhor. Quando eu terminei a oração, ela estava curada pela graça e a misericórdia do grande Deus que é todo poderoso. E aí, a partir disso, ela amoleceu o coração? Aí amoleceu, mas ainda levou uns 90 dias para ficar crente. Olha só. Nós sabemos, pastor, que toda vez que a gente se levanta para fazer algo para o Senhor, sempre vai levantar a oposição, né? No livro de Neemias, nós vemos isso com muita clareza, quando Sambalate e Tobias tenta parar uma obra ali que era de Deus na vida de Neemias, e é claro que com a gente não é diferente, né? E esse trabalho, então, foi o início para uma grande obra nessa cidade, né? Houve alguma situação de intervenção sobrenatural de Deus que marcou o seu ministério? Algum milagre que evidenciou aqui na comunidade que possa ter justificado o Senhor em alguma dessas perseguições? Houve vários. Eu imagino. Não vou decidir todos, mas vou contar um. Quando nós inaugurávamos o primeiro templo aqui de Palmeiras, que foi eu que construí, pela graça de Deus, eu não tenho nada a não ser Deus no meu ministério, não é? Então, quando estou aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E nada me faltou dentro das perseguições, das lutas. E você perguntou pelo milagre, né? Um milagre. No dia que nós inaugurou o primeiro templo aqui da Assembleia de Deus, eu estava muito feliz, muito contente, mas morreu uma irmã lá para as 12 horas, 1h da tarde. E, com sendo velada, nós continuou com a festa de inauguração do primeiro templo. E aí, quando nós terminávamos o culto da noite de domingo, era o último culto da inauguração, nós estávamos lá na igreja, ainda um restício Naquele tempo, eu só lembro do irmão Antônio, que era pastor aqui no estado de Goiás. Mas tinha alguns evangelistas, alguns presbíteros, não era muito. E aí, nós estávamos lá, encerrando, chegou um portador, cansado, e disse, pastor, o senhor falou que é para vocês ir orar para a irmã, eu esqueci, a Benedita parece, que ele vai ressuscitar ela. E aí nós acabamos de ajeitar e fomos. E lá a gente começou a orar, não foi mais do que uns 20 minutos de oração, não. Nós mandou que ela levantasse, e ela levantou, curada, falando língua estranha. Falando língua estranha e viveu, ressuscitou. Depois de quase um dia sendo velada. Velada. Meu Deus. E dentro desse tema dos desafios, teve um, e esse eu me lembro. Eu era criança, mas eu me lembro bem, que foi a construção da sede que nós temos hoje, né? Localizada ali próxima à rodoviária, que é um templo lindo, suntuoso, e foi assunto para muito tempo naquela época. Eu me lembro que eu, com os meus amigos, também filhos, né, de obreiros, de membros, eu lembro que tinha aqueles multirões
Ah, aquilo era bom demais, pastor. As irmãs da cantina levavam aquele lanche. Eu sabia que o lanche era gostoso porque eu só ia lá para lanchar, né? E eram os irmãos cavando aquelas covas para fazer a estrutura de concreto e a gente pulando dentro e meu irmão brigando com o menino e era uma festa. Foram momentos divertidíssimos para nós como criança, mas desafiador para vocês que estavam à frente da obra. Pastor, para começar uma obra daquele tamanho, qual era o recurso que a igreja tinha na época? A fé em Jesus Cristo. Aleluia. Somente. Fé, nós não tinha nada. Não tinha dinheiro em caixa o suficiente caixa, nem para pensar. Não. A fé é isso, meus irmãos. É dar o passo esperando que Deus vai colocar o chão. Firme, mas é firme. Aleluia. Firme. E o senhor lembra mais ou menos em quanto tempo o templo foi levantado? Mais ou menos em 4 anos. 4 anos. Irmãos, um templo que ocupa quase uma quadra. É um tempo recorde, né? 4 anos, uma construção daquele tamanho é só pela fé mesmo. Sem dever. E sem dever, terminou a construção sem dever. Sem dever. E foi inaugurada com a Convenção Nacional da Conamad, né? Convenção Nacional, foi inaugurado o templo e Deus abençoou maravilhosamente. Nós não ficamos devendo para ninguém. Eu me lembro, foi uma festa linda. Nessa ocasião, inclusive, eu me batizei nas águas, desci as águas do Santo Batismo, foi realmente algo muito especial para mim. Estávamos aqui falando sobre a convenção e o pastor me contou em off que ele tinha uma amizade muito especial com o pastor Manuel Ferreira, que hoje é o pastor de honra, né, da Convenção Nacional. Ele teve como presidente por muito tempo, e não somente ele, mas Paulo Leivas Macalão, Gunnar Vingre, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Mas todas essas histórias a gente conversou aqui em off, porque no tempo da entrevista é um tempo muito remido, não dá para a gente colocar tudo que a gente gostaria. Mas eu queria que o senhor falasse, pelo menos resumidamente, desse relacionamento de amizade que o senhor teve aí com esses grandes homens, né, da história do Evangelho, das Assembleias de Deus no Brasil. O bom Paulo Macalão era o pastor presidente de toda a Assembleia de Deus. E foi ele que me separou para pastor, companheiro dele. E com muitos outros líderes, né? Eu me esqueço o nome aqui. Eu me sinto, na verdade, meus irmãos, diante, de fato, de um veterano de guerra. Um combatente que, durante o seu tempo, fez com excelência e hoje está aí, vendo o fruto do penoso trabalho que atravessa gerações e até hoje, né, pastor, o senhor pode contemplar aí crianças que hoje cresceram, se tornaram líderes, exímios expositores da palavra, obreiros na seara. Isso é gratificante, é como um pai, né, pastor? É, como um pai. Pastor, para a gente encerrar essa conversa, que para mim está muito gostosa, eu ficaria aqui muito tempo ainda falando com o senhor, porque Amém. É bom relembrar, né? Mas hoje, qual seria o conselho? O senhor hoje é um pastor jubilado, né? Qual seria o conselho que o senhor daria para os jovens pastores que estão iniciando o ministério e para aqueles também que já estão um tempo na estrada, mas às vezes se encontram cansados, desanimados? A gente sabe que depois dessa era digital, né, por conta da pandemia, a igreja teve que se adequar a uma plataforma online e sabemos que isso trouxe novos desafios para os pastores que antigamente não tinha, né? Hoje são desafios diferentes, mas qual seria o conselho, a palavra que o senhor daria para os nossos pastores que estão desejando o episcopado? Bem, o primeiro é crer no Evangelho, estudar. Eu tive o privilégio de ler a Bíblia toda. Então, o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Precisa fé, coragem, santidade, santificar a si e a outros companheiros, ser santo. Sede santo, diz a Bíblia, porque o Senhor teu Deus é santo. E também crer que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Entenda que o que ele disse aqui foi um conselho, ele não deu receita.
Porque para fazer a obra de Deus não tem receita mágica, né, pastor? Não. E é bem dentro do que o senhor disse mesmo. É ler a palavra, seguir a palavra, porque independente da época, ela é a mesma. É a mesma. Céu passa, terra passa, mas a palavra não passa. E ler e ter muito cuidado mesmo de fazer a obra de Deus, temer a Deus, apresentar o Evangelho Santo, Evangelho para o povo, para os crentes, ensinar os crentes a vida de santidade, santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus. Meus irmãos, tudo que é bom dura pouco. Então eu gostaria de pedir ao pastor Divino João Pinheiro que nos abençoasse com as suas últimas palavras, aqui nos orientando e nos aconselhando como igreja. Pedir aí um conselho para o Senhor em relação aos novos pastores, né? E para aqueles que estão na seara do Senhor, mas agora para a igreja de um contexto geral, no meio desse tempo de pandemia, em que a gente percebe claramente um cenário sendo preparado para receber o anticristo. Qual é a palavra que o Senhor daria para nós, como igreja, nesse tempo tão desafiador? Bem, eu primeiramente quero citar a Bíblia, que diz assim: haverá sinais no céu e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Então nós temos que ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não vê e das que existem. Eu agradeço aqui suas palavras. Amém. Muito boas. Agradeço ele também que está aí lutando para fazer um negócio melhor que puder. E fizeram aqui com toda a paciência comigo e me suportou. Imagina! Muito obrigado. Paciência, olha só. Para nós aqui é um prazer. Deus abençoe. Amém. Viu? Deus abençoe você por estar até agora conosco aqui. Compartilhe com alguém. E se você conhece a história de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus, que tem algo para compartilhar conosco, entre em contato para a gente poder levar ao conhecimento de todos as histórias preciosas desses semeadores da boa semente. Dessa vez estive conversando com o pastor Divino João Pinheiro, que escreveu uma história linda aqui na cidade de Palmeiras de Goiás e também em São Luís de Montes Belos. E aguardo você até uma próxima. Deus abençoe.